Você já se perguntou por que algumas mulheres são atraídas por homens que parecem ser tudo, menos um cara ideal? Quem nunca ouviu aquela frase, mulher gosta mesmo de homem errado? Parece até clichê, mas é um tema que dá muito o que falar e sempre rende debates acalorados. O que está por detrás do fascínio das mulheres pelos caras maus ou chamados bad boys? E lembrando que eu não sou nenhum red pill, isso apenas é um vídeo de caráter informativo, tentando desmistificar esse tal mito, né, que as mulheres gostam de homens bad boys, tá ligado? Esse é apenas um vídeo sobre curiosidades, então voltando para o vídeo. Eles aparecem em filmes, estão em livros, em músicas e até nas conversas do dia a dia. Mas por que será que isso acontece? É uma cultura ou é biologia? Ou tem a ver com o jeito que a gente cresce e as histórias que ouvimos? Então hoje vamos mergulhar nesse assunto e entender as razões por detrás desse tal encantamento. Vamos falar de psicologia, cultura pop e até de influências em romances e filmes nesse imaginário coletivo. Tudo isso de um jeito leve, mas bem recheado de conteúdo para fazer sentido e deixar você pensando sobre esse tema. Primeiro, vamos definir quem é o tal do bad boy. Ele não é necessariamente um criminoso ou alguém que faz coisas erradas, mas aquele cara que tem uma aura de rebeldia, que não segue as regras à risca, que é meio imprevisível e muitas vezes cheio de atitude. Ele pode ser um motoqueiro de jaqueta de couro, o cara misterioso que não fala muito, ou até aquele que vive uma vibe mais underground. Mas e por que ele chama tanta atenção? Bem, a gente pode começar falando sobre a cultura pop. Vocês lembram do James Dean, do filme Juventude Transviada, de jaqueta de couro, cigarro na mão? Ele representava tudo que era contra a sociedade quadrada daquela época. Isso era fascinante. Ele era aquele cara que as mães diziam para você evitar, mas que, curiosamente, todo mundo queria conhecer. Ele era o retrato perfeito do bad boy, rebelde, intenso e cheio de charme. Ou então, o Marlon Brando em O Selvagem, com jaqueta de couro e um ar de quem não está nem aí pra nada. E também, avançando mais um pouco, dá para citar o Heathcliff, de O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por Emily Brontë, no século XIX. Ele é um dos primeiros bad boys da literatura, cheio de traumas, vingativo, mas profundamente apaixonado. É como esse contraste entre o cara durão por fora e emocional por dentro fosse a chave desse tal fascínio que tanto encanta as mulheres. Esses personagens já marcaram época e criaram um arquétipo que até hoje é produzido em filmes, séries e também em livros. Então agora vamos entrar na parte mais profunda. Por que afinal as mulheres se sentem atraídas por esse tipo de homem? Aqui a gente pode citar alguns estudos e teorias psicológicas que ajudam a explicar isso. Uma das ideias é que o bad boy representa uma quebra das normas sociais. Ele é aquele que não segue as regras, que vive de um jeito mais livre e autêntico. Lembre dessa palavra, autêntico. Isso pode ser muito atraente, especialmente para quem se sente preso em uma rotina ou em expectativas sociais muito rígidas. Aí que tiver aqueles clichês de filme, até na vida real. É aquela menina toda certinha, por exemplo, de igreja, ou aquela que tem status grande, começa a se relacionar com um cara totalmente errado, né, nos padrões sociais que ela vive, e ela acaba se apaixonando, às vezes mata e morre por ele, tá ligado? Esse é um dos fascínios bem interessantes que está por detrás dessa psicologia, que as mulheres se sentem atraídas por esse ar de mistério, ar de malvadão, tá ligado? É como se esse cara oferecesse uma fuga, uma aventura ou algo diferente que está no dia a dia dela. Alguns psicólogos explicam que no inconsciente, a força física e a autoconfiança dos bad boys inspiram poder, capacidade de proteção e virilidade. Eles despertam fantasias de rebeldia e transgressões sociais, além de sentimentos de liberdade. Além disso, a ideia de conquistar um bad boy pode ser visto como um desafio, uma forma de validação também pessoal. E é claro, não podemos ignorar a influência da mídia. Quantas vezes a gente já viu aquele clichê da garota boa que se apaixona pelo cara mau? Isso não é à toa. A mídia reforça essa narrativa porque ela vende e ela gera identificação, e muitas vezes ela reflete desejos que estão lá mesmo no inconsciente. Essas representações da mídia influenciam na percepção do que é atraente e moldam os padrões de relacionamento que são idealizados.
Muitas vezes, esses personagens são retratados como bons amantes, o que reforça a ideia de que eles são mais interessantes e excitantes do que aquele típico cara comum da vida do dia a dia. Um dos pontos mais interessantes que eu vi sobre o lado psicológico do fascínio por esses bad boys é relacionado a um desejo inconsciente por liberdade e rebeldia. Alguma dessas mulheres pode sentir uma vontade muito maior de se aventurar pelo proibido, especialmente se forem criadas em ambientes muito mais tradicionais. Além disso, a ideia de transformar um bad boy em alguém carinhoso e sensível pode ser um fator importante. É como se fosse uma espécie de projeto pessoal. A oscilação entre momentos de atenção e desapego que os bad boys frequentemente proporcionam pode criar um ciclo de recompensa que ativa áreas do cérebro, tornando a presença deles irresistível, mesmo quando sabemos que o relacionamento pode ser nocivo. Embora o tema seja fascinante, é importante mencionar que a romantização do bad boy muitas vezes ignora as consequências da vida real. Filmes, livros, séries mostram um lado glamouroso da relação com esses caras problemáticos. Mas a realidade pode ser bem diferente. Relações com pessoas que têm comportamentos destrutivos podem ser emocionantes no início, mas frequentemente levam a ciclos de dor e arrependimento. Além disso, muitos estudiosos apontam que a cultura pop perpetua estereótipos nocivos, tanto para homens quanto para mulheres. É importante lembrar que, embora o fascínio por bad boys possa ser atraente, ele também pode levar a relacionamentos prejudiciais. A dependência emocional e a busca por um desafio pode se tornar um ciclo vicioso, onde a pessoa se torna viciada na imprevisibilidade e intensidade das emoções. No entanto, é fundamental reconhecer que a atração não segue regras lógicas e os desejos não são racionais. O fascínio por esses caras bad boys é complexo e multifacetado, influenciado por fatores culturais, psicológicos e neurológicos. Mas e você? Já se pegou refletindo sobre o porquê dos caras errados muitas vezes parecem ser mais fascinantes nas telas e páginas de um livro? Deixe nos comentários e compartilhe suas experiências, afinal, esse é um vídeo de curiosidades e também um bate-papo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!